No ar, mais um episódio do nosso Mulheres de Atenas, o meu podcast para você. Hoje a gente tá aqui com uma pessoa que, assim, é top do top. Ele manja tudo do Ai, assunto. meu Deus. Vocês vão adorar ele. Ele é o Vinícius César. Ele tem um perfil no Instagram. Ele tem livros. Vocês vão ver, é sensacional o conteúdo que eu vou passar para vocês hoje aqui. O perfil dele no Instagram é o cara do cartório, para vocês terem uma ideia. Ele manja muito. E a gente vai falar hoje sobre, obviamente, esse assunto. Eu quero que você fale um pouco de você também, Vinícius, como que você começou sua carreira, um pouquinho de você, a sua formação. E a gente vai falar hoje, o nosso assunto hoje aqui é sobre o que a gente pode fazer no cartório, tudo que o cartório oferece pra gente, para facilitar a vida, não só dos advogados, mas como a população em geral, né? Maravilha. Então vamos lá. Bom, primeiramente, bom dia a todos, bom dia. Meu nome é Vinícius, como a doutora Flávia falou. Queria agradecer aqui o convite da doutora Flávia. A gente trabalha junto já há alguns anos. Eu trabalho no primeiro tabelião de notas de São Bernardo do Campo. Trabalho já lá desde meus 17 anos de idade, por incrível que pareça, gente, mas desde meus 17 anos. Vou falar um pouquinho da minha história aqui. Mas é uma honra participar desse podcast. Eu falei para a doutora Flávia que ela deve ser pioneira aqui no ABC, pelo menos, no âmbito de podcast. Eu consumo bastante esse tipo de conteúdo e incentivo também que as pessoas consumam esse tipo de conteúdo porque é muito agregador. Acho que hoje também vai ser bastante esclarecedor e eu quero tirar o estigma. Meu objetivo aqui, doutora, é tirar o estigma de cartório. Isso É aí, mostrar gente. que a gente está aqui para ajudar, não só para ferrar tá? Em âmbito tributário. Eu vou tentar esclarecer um pouquinho acerca do meu trabalho, tá bom, gente? Bom, como ela falou, minha página no Instagram é o cara do cartório. Eu tô com esse projeto novo. Caso vocês queiram me seguir, gente, fiquem à vontade, por favor. Que lá eu vou trazer conteúdos curtos de noções sobre qual ato que você pode praticar no cartório, o que eu faço, como eu posso te ajudar, seja advogado ou qualquer pessoa no geral, tá bom? Isso. Bom, então como eu começo me apresentando? Meu nome é Vinícius, eu tenho 26 anos e trabalho no cartório desde meus 17 anos de idade. Eu era garçom e tive o acaso de atender, por acaso, o dono do cartório. Olha só, que legal essa Aí, história. eu como garçom, então É assim... o dono do cartório do primeiro de Isso, notas de São primeiro de Bernardo. eu atendi o dono, na verdade eu atendi o filho do dono, e ele gostou do meu atendimento. Ele gostou e falou, cara, você vai trabalhar pra mim. Eu falei, beleza, Foi vamos com a sua trabalhar. cara, assim. Aí ele falou, ó, segunda-feira você vai lá É. e você vai fazer uma entrevista, vai fazer uma provinha e vamos ver se você vai passar. Você tinha 16. Tinha 17 anos na época, 17. 17 anos. Aí eu falei, beleza, vou lá. Só que eu cheguei e falei, vou ser garçom, né? Eu não achava que ia ser cartorário. Eu cheguei lá de bermuda, chinelo e regata. Falei, vou fazer uma entrevista lá, beleza. Eu cheguei no cartório, falei, ué, tem garçom aqui no cartório? Falei, tem garçom? Pra você ver a minha ingenuidade, né? Olha Mas só. assim, fiz a prova, fiz a entrevista, fui aprovado e comecei. Ele só falou o seguinte, falou, ó, pra você começar aqui, tem que trabalhar de social, tá bom? Falei, não, tranquilo, vou conseguir pegar. Depois eu comprei uma roupa social, me virei lá, parcelei tudo em 10 vezes e comecei trabalhando no cartório. Na época, Flávio, eu fazia geografia. Por incrível que pareça, não sabia o que queria fazer da vida, queria ser professor, sempre quis ser professor, fazia geografia. E aí ele falou, cara, se você quiser crescer aqui no cartório, você tem que fazer direito. Então, depois de um ano já de auxiliar de escrevente, trabalhando no cartório, comecei a me destacar no cartório, e aí comecei a fazer direito. Aí falei, ó, tá bom, vou aceitar essa proposta. Abandonei a geografia com muito pesar, porque eu amo a geografia, amo, queria ser muito, ainda quero ser professor. E comecei a fazer direito na Faculdade de Direito de São Você Bernardo do pode Campo. ser professor na tua área, né? Na minha área, com Isso certeza. que você tá fazendo hoje, inclusive, é uma aula que você tá dando pra gente, pros advogados, pra população em geral. Você é professor. Obrigado mais uma vez pelo elogio. Aí eu comecei a faculdade, penso em fazer um mestrado ainda para de fato lecionar numa universidade pública ou particular. E fazendo o direito, eu me identifiquei com a área. Por incrível que pareça, eu me identifiquei bastante. Não sei porque eu sou libriano, não sei, mas eu me identifiquei bastante com a área. Concluí a graduação, fiz os 5 anos na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E aí, já no cartório, nesse meio tempo, me tornei escrevente. Então, eu acho que eu fui o escrevente mais jovem até me provarem o contrário aqui do ABC, acho que com 20 anos, 19 anos na verdade, fui nomeado escrevente e trabalhava com procurações e escritura sem valor. Então eu fazia pacto antinupcial, que a gente estava conversando aqui antes, fazia união estável, fazia atas notariais, procurações públicas para fins diversos de venda de imóveis, entre outras. E aí
escrevente, eu sou escrevente desde os 19 anos. Me graduei em Direito, fui aprovado na OAB, ou seja, tive aprovação na OAB, só que a atividade notarial, ou seja, qualquer cartorário não pode ser advogado. Sim. É um fator impeditivo de acordo com o Estatuto da OAB. É como se você fosse um funcionário público, né? Exatamente. Vinícius? Alguns funcionários públicos não podem, um policial, por exemplo, também não pode ser advogado, então tem a minha aprovação, ela está arquivada na OAB, mas eu não posso exercer. Aí eu pensei, tá, e qual que é o próximo passo da minha carreira, então, né? Porque agora eu já me formei em Direito, tô trabalhando no cartório, faz acho que 6, 7 anos já estava no cartório, e agora eu preciso dar um próximo passo. O meu próximo passo foi me tornar perito grafotécnico. Porque como eu sempre reconhecia a firma, trabalhava reconhecendo firma com frequência, falei, vou fazer um curso me especializando em perícia grafotécnica. Eu já tinha feito alguns, de documentoscopia, então hoje eu também sou perito grafotécnico. E você é nomeado em alguns Exato. processos? Eu sou perito grafotécnico e documentoscópico em vários tribunais do país, especialmente aqui no sudeste do Brasil, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Eu sou perito judicial, quando nomeado pelo juiz, Sim. aquele que analisa se a assinatura é verídica, se foi adulterado alguma coisa, se o documento é verídico, Sim. a autenticidade de documentos e assinaturas. Sim. E assistente técnico. Então, se alguém quiser também me contratar como assistente técnico, pode me contatar lá através do WhatsApp do cartório mesmo, ou o Instagram. Nessa área, que é interessante porque como eu já tenho uma certa prática, eu vou lá e analiso a assinatura, já com uma certa maestria, diga-se de modéstia à parte, né? E a gente faz um laudo, produz um laudo, seja para o juiz, quando judicial, seja para um particular no extrajudicial, que atuando como assistente técnico. Entendi. E basicamente é isso. E hoje eu completo, ano que vem vou completar 10 anos de cartório. Nossa. Eu vou fazer 27 anos, em março eu completo 10 anos de cartório. Eu já tenho 9 anos e meio de cartório na atuação extrajudicial. Excelente, Então, a acho sua carreira é brilhante. Obrigado, doutora. Obrigado. E agora o que eu quero saber, assim, todo mundo, né, precisa saber também, é que a justiça, gente, vocês sabem, a justiça brasileira, eu acho que a justiça como um todo, ela já não aguenta mais processo, tá sufocante, né? Todo mundo reclama com razão, principalmente a gente que tá ali todo dia, e a gente recebe muita reclamação dos clientes, enfim, a gente não sabe o que fazer. Então, tem muito advogado, muitas pessoas também, que tem ali um problema e vai lá, corre e entra com processo. Advogado mesmo, não precisa, gente. A gente pode fazer muita coisa no cartório. E sem depender da justiça, né? Ir lá no balcão, do funcionário, do juiz. Eles também não aguentam mais, é muito processo. É humanamente impossível você conseguir uma agilidade ali. São raras as varas que trabalham com agilidade, porque não é nem porque eles não querem, é impossível, humanamente impossível. Então, é uma tendência mundial, né, Vinícius, a gente utilizar os serviços dos cartórios. E isso é uma coisa, não sei por que as pessoas não procuram muito. Tá muito melhor depois da pandemia, né? As coisas melhoraram bastante com o e-notariado, enfim. Mas eu queria que você explicasse um pouco pra gente quais os cartórios que a gente tem disponível, quais os serviços, fazer um apanhado geral para você, para os nossos ouvintes, conhecerem melhor quais os serviços que eles podem utilizar nos cartórios no Brasil hoje. Perfeito. Gente, então, eu vou começar aqui. Não entendam que eu estou tentando defender a minha classe ou quero, sei lá, puxar sardinha pro meu lado, tá? De uma forma coloquial mesmo de dizer. Eu vou tentar esclarecer o porquê os cartórios existem. Não é uma jabuticaba brasileira. Vou falar até aqui pra câmera aqui agora, porque não é uma jabuticaba brasileira, tá bom, gente? A gente descendeu disso, originou isso na Europa, mas os cartórios, as atividades notariais de tomar notas existem desde o Egito Antigo, desde 2600 anos antes de Cristo, Flávia, por incrível que pareça. Porque o Estado, quando constituído, ele precisa ter ideias de quem está morrendo, de quem está nascendo, quantas pessoas estão casando, quem está comprando imóveis, quem está comprando carros. Tudo isso são dados que a gente vai amontoar, passar para o Estado, e o Estado vai tomar políticas públicas, ou seja, muita gente está morrendo. Ou seja, o que está acontecendo? Qual a causa da morte? O registro civil, por exemplo, vai atuar a causa da morte na certidão de óbito. Ou muita gente está nascendo. Isso é bom? Isso é ruim?
quais políticas públicas temos que tomar nesse sentido. E os cartórios, no Brasil, eles descenderam, claro, porque nosso direito aqui é o direito romano-germânico, então advém da Europa, ok? A gente começou a tomar notas aqui, foram as igrejas, em 1600 mais ou menos, as igrejas tomavam notas dos nascimentos, Sim. sejam filhos bastardos ou não, impuros, que eles chamavam, que eram filhos de índios, etc. Então tomavam notas de pessoas que nasciam aqui, sejam estrangeiros ou não, e aí, aos poucos, foram se consolidando. Quando vieram aqui muitos europeus começaram a doar terras no Brasil, e aí surgiu a atividade registral, ou seja, os registros de imóveis para consolidar a propriedade, garantir a propriedade em nome dessas pessoas. Inclusive, muito interessante, no meu vendiam-se escravos através de cartórios. No meu cartório, no primeiro tabelião de notas, existem escrituras públicas antes da Lei Áurea, ou seja, antes de 1888, que a gente tem arquivado lá. Vendas de escravos. Vendiam-se pessoas nos cartórios. Então, isso era muito comum. Isso era comum. Era o dia a dia. Então colocavam lá José com aparentemente 37 anos, negro de porte alta, está sendo vendido para João da Silva por tanto não sei quilhões de réis. E isso era por escritura pública. Então, assim, os cartórios, por mais infeliz que seja, eles controlavam a propriedade, eles garantiam. É um asseguro jurídico, é um arcabouço jurídico que a gente descendeu da Europa para garantir a propriedade e outros direitos que interessam a economia. Hoje, no Brasil, como funciona? A gente tem alguns tipos de cartórios, todos com finalidades específicas. Algumas pessoas reclamam, mas por que tem muitos cartórios? Por que não pode ser tudo num só? Porque tem finalidades específicas. Por exemplo, registro civil. O registro civil serve para quê? Controle de natalidade, mortalidade, divórcios e casamentos no país. Ou seja, saber quantas pessoas estão nascendo, quantas pessoas estão morrendo, é importante para a gente ter um controle, por exemplo, da população economicamente ativa no país. Sim. Se a gente não souber, se o país não souber quantas pessoas têm aptas para trabalhar ou quantas pessoas estão morrendo, não dá para tomar políticas públicas. O cartório controla isso. O cartório é uma forma estatal de controle disso. Ou quantas pessoas estão casando, se divorciando. Por quê? Por exemplo, na pandemia, nunca teve tanto divórcio pós-pandemia. Quem passou esses dados foram os cartórios. O porquê disso? É uma tendência psicológica, mundial, o confinamento trouxe isso, então a gente está trazendo dados para a ciência trabalhar juntamente com o governo. Tá? Esse é o primeiro ponto, cartório de registro civil de pessoas naturais. É um braço do governo, né? Com Sem certeza. os cartórios, o governo não pode trabalhar, aplicar essas políticas públicas, criar as políticas Exatamente, públicas. Flávio. Inclusive, o cartório está traçado na Constituição Federal, de 88, no artigo 236, que fala que o serviço é público, mas com autonomia privada. Sim. Tá? Que não vem ao caso agora, mas é tão interessante o cartório para o Estado que está na Carta Magna, está na Constituição Federal. E é desde o nascimento até a morte, Sim, né? o cartório está na vida do cidadão desde quando ele nasce até quando ele falece. Por quê? Quando a pessoa nasce, para ela ter direitos, principalmente o direito à cidadania do país... Certidão de nascimento. Certidão de nascimento. A certidão de nascimento você precisa necessariamente ter ela para conseguir direitos. Sim. Senão você não consegue ir no hospital. Você não consegue exercer direitos fundamentais. E tem bastante gente sem certidão no Brasil. Tem até aquela cartório itinerante, né? Que a gente vê aí, né? Infelizmente, no passado era mais comum. Tanto que muitas pessoas têm certidões erradas, porque era feito tudo à mão. Hoje, ainda em zonas mais remotas do país, porque o Brasil tem proporções continentais, né? Ainda assim, infelizmente, pessoas demoram, não que não tenham, mas demoram para ter acesso a esse tipo de documento. Que é crucial para garantir suas origens, garantir seus direitos à cidadania e, claro, a políticas públicas como educação, saúde, etc. E você sabe que eu tô tentando tirar minha cidadania italiana, né? E eu descobri muita coisa. E antigamente tinham muitos problemas com relação a isso, principalmente imigrantes, porque o meu vô, ele serviu na Primeira Guerra, né? E ele foi representando o Brasil. Com 18 anos, ele não tinha certidão de nascimento. Então, aqui acontece muito. Inclusive, quem tá pegando a cidadania italiana, europeia no geral, só vê que não é só o Brasil que tem cartório. O cartório é um problema, na verdade, é uma solução mundial. Porque precisam de políticas públicas. A gente precisa controlar a população, o Estado precisa, para adotar políticas voltadas à própria população. Exato. E um segundo pano que a gente também tem, que é esse aí, é o cartório maligno, que muita gente não gosta, é o cartório de registro de imóveis, que a doutora Flávia trabalha há muitos anos, sabe que é difícil trabalhar com eles, mas é o cartório que assegura o direito à propriedade imobiliária no país. Por que é tão importante ter esse cartório? Porque, principalmente antigamente, ele garante a propriedade de zona de marinha, áreas de guerra, por exemplo, áreas do exército, que não podem ser habitadas por estrangeiros, por exemplo, o cartório de registro de imóveis assegura. Por exemplo, você faleceu amanhã,
está registrado no cartório de registro de imóveis que a casa é sua, ou seja, aquela casa é um direito de propriedade. Para reservar o direito de propriedade, o cartório vai falar, beleza, faleceu fulano de tal, quem são os herdeiros legais? Pegue a certidão de óbito, registro civil, passe para o registro de imóveis e fala, ó, herdeiros são Ana e Flávio, ok? Ou seja, o registro de imóveis fala, beleza, então os herdeiros que vão herdar o imóvel. Ou seja, ele assegura, primeiro, segurança do território nacional e assegura o direito de propriedade, que é sagradíssimo para muitos, ok? Em terceiro plano, nós temos o cartório de protesto. O cartório de protesto serve para quê? Principalmente, servia também bastante para o passado, ainda hoje é muito utilizado, você protesta dívidas, ou seja, você torna em asta pública, fala, ó, fulano de tal está me devendo, ele é um mal pagador. E publica isso, né? Publica isso. Se você for procurar nos órgãos, Exato. se aquela pessoa é um bom pagador, você vai descobrir se Você ela é procura ou no não. cartório de protesto, porque Sim. aí no cartório de protesto vai ter uma certidão positiva ou negativa, falando, ó, aquela pessoa deve fulano, fulano e fulano. Então, ou seja, Exatamente. não façam transações jurídicas, não façam negócio com essa pessoa. Com essa pessoa. Ou seja, A sociedade organizada, né? então. Tem que ter. Não tem Exatamente, jeito. porque a gente precisa garantir que qual que é a função final do cartório? Segurança jurídica, Flávia. A gente Exatamente. precisa trazer segurança jurídica. Então não faz sentido você fazer negócios ou comprar um imóvel, principalmente, de uma pessoa que está protestada, porque a gente não sabe se ela vai honrar aquela dívida. Exatamente. E não menos importante, o cartório de protesto, ou perdão, o cartório eleitoral. O cartório eleitoral talvez garanta o melhor e mais assim importante direito numa democracia, que é o direito ao voto. Exatamente. Os direitos políticos. Então, no cartório eleitoral, você se assegura que você pode se candidatar a vereador, a prefeito, a presidente. Você pode tirar o seu título de eleitor com 16 anos de idade e exercer o seu direito ao voto. Escolher quem vai administrar a sua cidade, Exatamente. o seu país, como que vão ser as Então, leis. é tão feitas. importante esse segmento, ou seja, a participação popular na política, que existe um cartório próprio para isso. Por isso existe o cartório eleitoral. E agora, o cartório talvez, ao meu ver, mais importante, que é o que eu trabalho, O de notas. brincadeiras à parte, que é o de notas. Sim. Que para que serve o cartório de notas? Para realizarem atos importantes da economia do país. Ou seja, as transações imobiliárias, por exemplo, então compra e venda de imóveis são feitas no cartório de notas. E por quê no cartório de notas? Porque nós também comunicamos quem compra e quem vende imóveis no país. Ou fazemos uma procuração pública, ou fazemos uma emancipação, ou fazemos um divórcio. Qual a importância do cartório de notas? Primeiro, trazer segurança jurídica, porque eu sou capacitado para analisar documentos, eu verifico a segurança do negócio, porque vender um imóvel, gente, não é igual vender um carro. Vender um imóvel de 1 milhão, 500 mil, ou seja, um imóvel de 100 mil, que a pessoa trabalhou a vida inteira para conseguir, é muito importante. É mesmo. Temos que trazer segurança. Não adianta, imagina se vendesse imóveis, como se vende, sei lá, uma bala. Se não tem segurança, imagina o quanto de fraude. E aí vem o cerne da questão que a doutora começou no começo da entrevista. Por que os cartórios hoje estão tão em voga? Porque hoje o Poder Judiciário está inflado. O Poder Judiciário está Não dá absolutamente... mais, não dá assim, não mais. tem como... O meu amigo é escrevente, aqui no Tribunal de Diadema. Ele falou, a gente trabalha, a gente se mata de trabalhar para o processo ter só 3 meses de atraso. Eu falei, meu Deus, vocês estão se matando de trabalhar para ter 3 meses de atraso. E o cartório está aí para isso. Hoje no cartório... o que eu consigo fazer no cartório de notas, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas escrituras de compra e venda, doação, gente, planejamento sucessório a gente consegue fazer o inventário, se a pessoa falece, não precisa mais ir pro fórum, dá pra fazer no cartório, e divórcios também. Aí divórcios também. Partilha de bens. Partilha de bens. Que é o que mais tem. Eu tenho partilha de bens no escritório que 10 anos, gente. Isso é uma vergonha. Então, exatamente. Né? E você tem que mostrar para as pessoas que vale a pena fazer tudo no cartório. Exatamente. Aí a gente vai mostrar isso agora, né, doutora? É isso aí. Agora, eu quero que você explica pra gente, porque eu sei que tem muita novidade tecnológica no cartório, né? Que você bem falou, através das dificuldades que a gente passou lá na pandemia, mas toda dificuldade gera também coisas boas, porque é na dificuldade ali que a gente começa a se mexer, né? E aí a tecnologia veio para ficar, né? Perfeito. Então a gente tem o e-notariado, você não precisa nem sair da sua casa. Inclusive a gente já fez partilhas com clientes que moram fora do Brasil,
né? Sim. Eles não precisam vir, é muito mais barato, você faz tudo pelo Zoom, né? É o Zoom que você usa, né? Sim, A o plataforma. Zoom. Dá pra gente fazer também divórcios, assim. Tudo. O e-notariado é um pouco mais... essas coisas estão fora do e-notariado. Mas o e-notariado é o principal para poder legitimar aí, né? Dar o direito da pessoa a fazer, porque ele te dá o certificado digital. Explica pra gente que é muita coisa nesse e-notariado. Uhum. Você deve ter pessoas lá no cartório que cuidam só do e-notariado, né? Porque é um Sim. monte de detalhe. E a população e nós também, advogados, a gente quer saber melhor para poder utilizar os serviços do cartório, assim, sem ter que ficar incomodando vocês toda hora. Maravilha, doutora. Vamos lá, então. Bom, a tecnologia, gente, por incrível que pareça, muitas pessoas acham que o cartório vai acabar por causa da tecnologia. Achavam, pelo menos, né? A pandemia trouxe para mim o marco civil, que eu chamo particularmente de marco civil dos cartórios, que é o e-notariado. Sim. A pandemia, gente, como impossibilitou que a gente ficasse em reunião, a gente não poderia mais se encontrar, ela acelerou as tecnologias e potencializou ainda mais os serviços dos cartórios. Explico. Primeiro, hoje tudo no cartório é digital. Tudo. Qualquer acervo, desde o livro que eu falei para vocês anteriormente, de venda de escravos, de 1800, está digitalizado no meu acervo, que eu não posso mais perdê-lo, tá em uma nuvem lá, até uma ficha de firma que eu abri agora. Tá tudo digitalizado. Então, hoje no cartório, tudo é digital e qualquer pessoa tem acesso porque é um documento público. Sim. Tudo público. Em segundo plano, hoje, você consegue assinar qualquer ato nos cartórios, repito, qualquer ato nos cartórios, digitalmente, através de um certificado digital chamado e-notariado. Qualquer pessoa pode emitir o e-notariado de forma absolutamente gratuita. Ou seja, os legisladores pensaram, felizmente, que não pode se cobrar a emissão do e-notariado para popularizá-lo. Ou seja, qualquer pessoa pode utilizar o e-notariado. O e-notariado é um certificado digital. Isso, é um certificado digital que você coloca no seu próprio celular. Qualquer pessoa pode ter, ok? E ela pode utilizar esse certificado digital para fins específicos para cartório, tá bom? Só serve para cartórios. Para assinar procurações, escrituras, divórcios, compra e venda. Então, hoje, é possível você fazer diversos atos em cartórios que você fazia antes pessoalmente, inclusive até venda de veículos, de qualquer lugar do planeta. Eu já fiz reuniões de escrituras que envolviam pessoas da Austrália, dos Estados Unidos, do Brasil, e pode ser híbrido. Então, uma pessoa está aqui no cartório, duas estão lá fora, e assim por diante. O advogado, a advogada está aqui com você pessoalmente, os clientes estão via Zoom. Exatamente. Lá, na telinha. De forma totalmente célere e segura. Eu digo mais. Ao meu ver, é mais seguro digitalmente do que fisicamente. Por quê? Fisicamente, eu já fui vítima de fraude no cartório, infelizmente. E as CNHs hoje, os RGs, são passíveis de fraude. Os falsificadores estão cada vez mais perspicazes. Sim. Então, no digital, a CNH digital, por exemplo, que eu utilizo bastante, com o aplicativo eu valido direto no site do Detran. A plataforma do e-notariado é vinculada diretamente com as bases de dados do Denatran. Sim. Ou seja, a gente pega uma foto da pessoa e confere a foto dela com base de dados do Denatran. Não, e a sofisticação dos criminosos, né? Tá assim. Cada vez mais ardio. E detalhe, para fazer um ato eletrônico, Flávia, a gente precisa fazer uma videochamada. E a videochamada a gente identifica a pessoa e pega a assinatura também. A gente tem a ficha de firma lá. Os cartórios têm comunicação agora entre si. Sim. Eu pego uma ficha, vamos supor, tenho firma aberta no Ceará. Sei lá. Vou lá, peço a firma pro cartório do Ceará, seja de qual cidade for. Ele me envia. Geralmente é muito rápido o envio. E eu utilizo a ficha de firma sua do Ceará para fazer o e-notariado aqui. Olha então, só. hoje está tudo coligado e é extremamente Seguro. eficaz e seguro. Sim. E o e-notariado, vamos supor, um cliente meu não tem lá um certificado digital, não baixou no celular. É um simples aplicativo que você loga, né? Exatamente. Faz o login pelo seu e-mail e cria uma senha. Pode falar. É isso? É um simples aplicativo que você tem no celular. Ele pode ser emitido presencialmente em qualquer cartório de notas. É isso que eu ia perguntar. Ou remotamente. Se você não tiver ali na hora para promover esses documentos aqui, que você está precisando, e em 10 minutos lá, com a sua ajuda, com a ajuda do pessoal da sua equipe, Sim. eu já posso fazer um certificado digital pelo e-notariado para mim. Exatamente. Como funciona? Você pode contatar o cartório que você tem firma aberta, porque o cartório, obrigatoriamente,
tem que ter o seu documento de identificação arquivado. Tá. Então vai estar arquivado lá o seu documento. E com base nesse documento, ele te faz a sua identificação remotamente, ou seja, por videochamada, e emite remotamente seu notariado. Você não precisa nem pessoalmente. Não precisa ir pessoalmente. Agora, caso você não tenha firma aberta, a CNH digital eu também emito. Porque a CNH digital, ou RG digital, que também já existe, eu consigo validar publicamente no site, no aplicativo, consigo emitir também. Ou, claro, caso você queira, você pode emitir pessoalmente no cartório. Nossa. Então tem essas possibilidades de fazer o e-notariado. E aí você consegue fazer tudo pelo e-notariado sem estar no cartório ou estando no cartório. Você que escolhe. Exatamente. Você pode fazer o quê? Escritura pública, procuração. Absolutamente todos os atos. Ou seja, você pode fazer autenticação, procuração, pode reconhecer firma para vender veículos, compra e venda de imóveis, doações, testamentos. Até doações. Doações também. Ó, doutora, inclusive testamento na pandemia, muitas pessoas que estavam enfermas em razão da Covid-19 fizeram testamentos, ou seja, a declaração de última vontade antes de falecer, pelo e-notariado. Olha só. Então, porque não conseguiam sair, a gente estava em confinamento ainda, no meio da pandemia. Sim. Graças a Deus veio o e-notariado e essas pessoas tiveram a dignidade de testar, ou seja, de expor suas últimas vontades através do notariado enfermas, ou seja, direto do hospital. Então, assim, você vê o avanço que esse e-notariado trouxe pra gente. Sim. E vamos supor assim, eu tenho um cliente que quer fazer um planejamento sucessório. E ele tem bens lá, ou muitos ou poucos, isso pouco importa. E aí eu vou lá, levo para você e a gente faz junto, a gente elabora junto. Como que funciona? A gente trabalha a 4 mãos, eu como advogada, tá, gente? Vou lá, eu já sou cliente lá do Vinícius, eu utilizo lá o cartório deles e eu quero fazer um planejamento sucessório para o meu cliente, né? Então, para evitar erros, né? Muito advogado não sabe disso, né? O que a gente faz? A gente promove esse planejamento sucessório a 4 mãos. Eu e você, a gente faz junto e você me auxilia. Então, assim, risco zero para o cliente de fazer alguma coisa errada. Explica um pouquinho disso. Vamos lá, gente. Então, o planejamento sucessório, de antemão, preciso destacar. Sempre contate um advogado de sua confiança, tá? Por mais que você queira fazer direto no cartório, nem todos os escreventes que trabalham no cartório são bacharéis em direito. Então, o planejamento sucessório envolve particularidades específicas que é muito importante, ao meu ver, pelo menos, procurar um advogado de sua confiança, ok? Especialista em sucessão. Exatamente, direito de família, sucessões, tá bom? Às vezes direito imobiliário também. Mas o importante é aqui, agora direcionando essa palavra ao advogado. O advogado consegue trabalhar tranquilamente com o cartorário, por quê? É igual você falou, doutora, é mais de uma mão trabalhando. Ou seja, você terá o conhecimento do cartorário com um advogado para sim fazer o planejamento sucessório e assegurar a melhor partilha possível. Como a gente faz o planejamento sucessório nos cartórios? Tem 2 formas. A gente pode fazer ele em vida, que a gente chama, que é a doação, ou através do testamento, que surtirá seus efeitos quando a pessoa, ou o testador no caso, falecer. Na doação, se me permitir aqui falar, tem 2 modalidades que são as mais utilizadas hoje. A doação pura e simples, que é o que mais faz, ou a doação com reserva de usufruto. Vou falar um pouquinho das 2 aqui. Isso. Bom, a doação pura e simples, basicamente você vai fazer o seguinte, olha... Você tá falando da doação em vida, Da daí, doação né? em vida. Basicamente o que é doar? É dispor de um patrimônio por livre e espontânea vontade para uma pessoa que você queira, ok? Abrindo mão dela gratuitamente. Sim. Tá. Por exemplo, você tem lá, eu tenho 2 filhos e eu já quero passar os meus imóveis para os meus filhos porque eu vou me casar de novo. Um exemplo. Exato. Vai. Então, a doação é utilizada como um subterfúgio nesse caso de casamento, se você quer blindar o imóvel, por exemplo, vou me casar, mas eu quero doar o imóvel porque eu não quero que meu cônjuge tenha direito. Ou eu estou para morrer, ou eu tenho medo do que possa acontecer amanhã, eu quero garantir que meus filhos terão esse direito a esse imóvel. Você vai lá e doa o imóvel para eles. Sim. Você pode doar, você vai abrir mão do imóvel e o imóvel vai ficar 100% em nome deles. Ah, mas e se meu filho morrer antes de mim? Existem cláusulas que vocês podem estipular na doação. Por isso a importância de um advogado novamente, tá? Cláusula de reversão. Qual que é a cláusula de reversão? Eu doei para você, eu doei pro meu filho chama Júnior. Vinícius Júnior, tá lá. Vinícius recebeu um imóvel. Se ele morrer antes de mim, vai subverter a ordem cronológica da vida, mas se ele morrer, eu estipulei a cláusula de reversão, ou seja, o imóvel retornará para mim. Isso, não tem perigo
dele ter que abrir a sucessão dele, né? O inventário e passar para o cônjuge se ele for Exatamente. casado. Se o Vinícius for casado com alguém, ele não vai receber, porque eu coloquei a cláusula de reversão. Volta ok? para você. Volta o para mim, ou imóvel. seja, se ele morrer antes de mim. Existem também outras cláusulas. Que, por exemplo, mas eu quero doar, essa questão do cônjuge é o que mais impede uma doação. Mas meu filho é casado. E eu não gosto da minha nora, eu detesto a minha nora. Aí o que você faz? Cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, o patrimônio não vai chegar ao cônjuge do donatário. Ou seja, o cônjuge do Vinícius Júnior, a esposa dele, não vai receber Nem essa na doação. morte e nem na separação. Exatamente, a cláusula de comunicabilidade, tá bom? Não deixa chegar no cônjuge, tá? Olha só, então quando você, né? Agora eu também vou falar para você, advogado. Para vocês também, população em geral, quando você tem alguma dúvida, algum problema, quer fazer um planejamento, a melhor coisa é você procurar essas possibilidades para melhorar, porque tem jeito para tudo. O que não tiver, a gente cria. Exatamente. E vocês odeiam isso, né? Que a gente chega lá, dá pra gente fazer tal coisa. Não, exatamente. Os advogados insistem. Mas se não fosse a gente também, vezes... vou te falar. Não. As teses têm que ser criadas e muita coisa não existia, né? Até que um advogado chegou lá e falou, olha, dá pra ser assim, assim, assado? Inclusive, eu tô fazendo um parênteses aqui, já que você trouxe essa ideia. Porque a gente cláusula que de cria comunicabilidade. As teses, não é você, doutor? Exatamente. Você Mas tem que... a cláusula de comunicabilidade, existe uma tese jurídica já, que na morte ela é extinta. Ou seja, o cônjuge do donatário pode herdar. É uma tese jurídica. Tem. Existem, porque advogados criaram, obviamente. Mas que estão pelo herdeiro, entre aspas. Exatamente. Inclusive, o STJ já até julgou nesse sentido. Então, existe uma tese. Aí, tudo é passível de discussão, obviamente, né? Por isso que a gente tá aqui, né? Exatamente. Dependendo do lado que você está, você vai lutar por aquilo arduamente e mais uma vez, e por isso que é a importância do planejamento sucessório. Agora, continuando, também temos, acho que a doação para mim, essa é a mais segura. Sim. É a doação com reserva do usufruto. Essa não tem erro. Por quê? Você vai doar um imóvel pro seu filho, só que você vai reservar para si o direito de usar o imóvel. Sim. Usar o imóvel, quebrar o imóvel inteiro se você quiser, Porque alugar o imóvel, né? entendeu? Os clientes chegam lá, eu doei o imóvel pro meu filho, agora ele quer me colocar para fora e eu não sei o que eu faço, eu não tenho onde morar, ou ele tá me pressionando para vender o imóvel. Com essa cláusula, nada disso acontece. Nada disso acontece. E o bom disso é que você faz a doação, ou seja, você não vai precisar depois inventariar esse imóvel, não vai precisar fazer inventário, porque já é em nome dele. Você vai reservar para si o usufruto, você vai ter o direito de fazer o que quiser com o imóvel enquanto estiver vivo. E quando você falecer, simplesmente você vai averbar o óbito no registro de imóveis e vai consolidar a propriedade total em nome no proprietário, que no caso é o donatário. No proprietário, que ele não tem o direito de usar, mas ele é o proprietário. Agora, em outra hipótese, só para terminar o planejamento sucessório, me desculpe, o testamento. Então, vamos supor assim, a doação é quando você quer resolver em vida. Você quer resolver em vida, eu quero deixar o patrimônio agora, porque eu não quero deixar nada burocrático para os meus filhos depois. E eu sei que minha família pode brigar, então eu não quero que seja resolvido depois. Desavenças, né? Aí agora vem o testamento. Isso, o testamento é uma coisa muito importante. As pessoas pensam que quem faz testamento é só gente que tem um patrimônio muito elevado. Não é, gente, patrimônio. Não é caro. Eu não acho, assim. Eu acho que pelo o custo-benefício, né? Todas as vantagens e a tranquilidade que você vai proporcionar para sua família vale o valor, né? Exato. E o benefício do testamento é o seguinte. O testamento, você pode dispor a forma que você quer que os patrimônios que você tem sejam distribuídos para os seus herdeiros, ok? Detalhe, sejam herdeiros ou não, tá? Você pode dispor para uma igreja, por exemplo, se você quiser. Eu quero que a minha igreja receba tal patrimônio, etc. Ou um filho receber mais que o outro. Exatamente. Enfim, você pode dispor, você pode ok? dispor, Da forma desde que você quiser. você respeite a legítima, né? Exato. E o mais importante é, qual que é a diferença principal do testamento para doação? No testamento, só vai surtir seus efeitos quando você morrer. Então, você não tem perigo algum de perder patrimônio, ou de tiver uma briga com o filho, ou qualquer problema que seja, porque só vai ser aberto o seu testamento quando você falecer. Então, Isso daí, mesmo assim, tem muito processo que quer anular o testamento, né? Eu tava pensando, Vinícius, não sei se tem alguma coisa nesse sentido, né? O CNJ já pensou nisso,
Mas fazer um testamento por vídeo. Através do notariado é possível. Inclusive, eu recomendo para os meus clientes que faça-se pelo vídeo. Dá pra fazer? Dá, porque Olha aí, advogado. para você fazer pelo notariado, porque assim, ó, obrigatoriamente você tem que fazer uma videochamada para fazer qualquer ato pelo notariado. Certo. Então, fazer um testamento pelo notariado, além de precisar de 2 testemunhas que vão convalidar a vontade do testador, você pode fazer pelo notariado, vai ficar gravado para sempre, perpetuamente aquela gravação. E o juiz, quando ele for abrir o testamento, né, que tem que Exatamente. validar, ele vai ter acesso àquele vídeo, né, da pessoa que faleceu, do falecido, expondo ali e ratificando tudo que tiver ali no testamento, ou seja, confirmando tudo que está ali escrito no testamento. E, inclusive, por isso que eu sempre recomendo que se faça o testamento ou doação sempre no cartório, tá? Porque traz mais segurança jurídica, mas nada impede, na verdade eu até recomendo, que procure um advogado de confiança para ter essas primeiras orientações. E aí sim, com as orientações do advogado, se dirige ao cartório de confiança e faça o testamento ou doação que queira fazer. Ótimo. Excelente. E com a pandemia, o testamento, a procura por essa segurança aumentou demais, né? Aumentou consideravelmente, doutora, porque as pessoas todo mundo estava incerto, não sabia o que poderia acontecer. Não sabia se ia morrer amanhã, se ia pegar Covid ou não. Então aumentou consideravelmente a quantidade de testamentos. E dá pra colocar até senha de banco, essas coisas? Senha de banco não. Porque o que acontece? O testamento você vai só dispor a sua vontade, ok? O testamento, ele é público, obviamente, mas só o testador tem acesso a ele, ninguém mais pode ter acesso, isso se feito no cartório, tá? Ou com a certidão de óbito. Então, se eu provar que o testador morreu, eu posso ter acesso ao testamento. Nem no testamento vital, que eu quero que você explica também um pouquinho, não posso colocar senha, não posso colocar... explica pra gente, eu pensei que pudesse. Não, por quê? Porque o testamento, para ser cumprido, ele precisa ser aberto judicialmente, tá? Certo. Então, se houver testamento, gente, não dá pra fazer um inventário no cartório. Primeiro ponto aqui que tem que ser esclarecido. O testamento não impede, na verdade, ele não invalida o inventário. Ele vai ser necessário um inventário, mesmo com o testamento. As pessoas imaginam que, se eu fizer o testamento, não vai precisar fazer um inventário. Não. O testamento é uma parte, ele vai ser aberto judicialmente, obrigatoriamente, tem que ser feito no fórum. Vai ser validado, né? O Sim. juiz vai falar, não, beleza, esse testamento aqui tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Aí cumpra-se, ele vai falar, cumpra-se o testamento. Aí você pode cumprir ele no cartório, se você pedir uma autorização pro juiz, ou no próprio fórum, na vara. Aí vai ter que abrir uma outra ação, uma ação de inventário, para cumprimento de testamento. Certo. Tá bom? E aí, doutor, fazendo só um paralelo. Tá. Nas diretivas antecipadas de vontade, que é um tipo de testamento conhecido como testamento vital, a pessoa pode dispor de questões extrapatrimoniais. O que é isso? Ela pode dispor de questões médicas e de saúde. Então, por exemplo, o que eu já fiz. Uma testadora queria dispor o seu cérebro para um hospital, acho que, salvo engano, da USP, para fazer um estudo. Porque ela tinha uma doença específica e ela queria que o hospital fizesse um estudo. Ou, por exemplo, uma testemunha de Jeová fala, se eu não tiver lúcida amanhã para tomar meus próprios atos de vontade, eu não quero fazer uma transfusão de sangue. Ela pode deixar isso no testamento. Não necessariamente vai ser cumprido o testamento. Porque envolve questões médicas éticas, ou seja, questões éticas, que podem inferir ao médico e falar, não, eu priorizo salvar uma vida em detrimento da vontade dela. Mas, em regra, até onde eu sei, cumpre-se o testamento vital. Mas eu acho que aí tem uma bela de uma... Um limbo, talvez, jurídico, talvez. Porque como que o médico, ele vai também infringir uma regra da ética dele lá, que é salvar vidas. Salvar as vidas, Então, é um direito brigando com o outro. Exato. Isso aí é um impasse que a gente tem há muitos anos, né? Muitos anos. Só que o testamento vital, ele pelo menos impõe uma força. Quem eu mais vejo que faz isso, doutora? São pessoas sozinhas. São pessoas que ou têm um atrito com o próprio filho, ou não têm parentes. E aí ela faz o testamento, ela designa aquele testamento para uma amiga de confiança, uma pessoa que sabe que vai lutar pelos direitos dela até o último momento. E aí, com o testamento, essa pessoa que é amiga, essa pessoa que é um hiper amigo, quase um irmão, né? Vai falar, não, ela não queria
ela não queria que fizesse isso. Era a última vontade dela. Por favor, respeitem aquela vontade. Entendi. Então ela vai brigar com o médico, vai brigar com o hospital, às vezes até procurar um advogado e falar, não, cumpra-se o que ela testou, tá? E é interessante, é uma E questão uma complexa. pessoa que tem a curatela do filho, por exemplo, o filho tem alguma doença psiquiátrica, ela tem lá a curatela, e isso pode estar disposto nesse testamento vital, que ela quer, por exemplo, se eu morrer, eu tenho a curatela do meu filho, e eu quero que a minha irmã me substitua. Sim. Ou eu costumo fazer isso já, deixo no processo, Sim. né? As pessoas que uma só eu acho que não é bom. Eu gosto de colocar várias. Interessante. Mas no caso, se tiver só uma pessoa responsável por aquela pessoa, qual que é a sugestão? Existe a curatela testamentária, que é você vai, por exemplo, assim, ó, eu sei que eu detesto um irmão meu, ou detesto meus pais. Gente, no cartório a gente vê de tudo, tá? Eu sei Sim. que eu tô falando que às vezes a pessoa pode se sentir até ofendida. Não, mas vê no de tudo cartório a mesmo. gente vê de tudo. A gente vai contar umas histórias Então. aqui pra você no final. Fica aí que você vai ver. Exato. Então no cartório a gente vê de tudo, tá? Sim. Então, assim, você tem uma relação péssima com a sua família. Mas você sabe que, sei lá, um primo seu, ou apenas um dos seus irmãos, é de extrema confiança. E aí você tem seus filhos, são jovens, filhos recém-nascidos, etc. Você fala o seguinte, ó, se eu falecer amanhã, ou eu e meu marido falecerem amanhã, eu quero que meu filho seja cuidado não pelos meus pais, pelo meu irmão. E aí você faz um testamento mesmo, aí não é diretivas antecipadas, faz um testamento falando, ó, eu vou nomear como curador do meu filho, eu quero que quem cuide do meu filho seja fulano de tal, meu irmão, Entendi. tá? Tanto de criança quanto de adulto. Tanto de adulto também, tá? Tá bom. E agora, uma pergunta que não quer calar, né? Você não precisa utilizar a justiça para se divorciar e para fazer a partilha de bens. Nem quando você tem criança pequena, tá? Muito advogado não sabe, mas você pode tratar do assunto das crianças e depois você vai no cartório tratar do assunto dos adultos. É isso que eu falo para os meus clientes e dá super certo. Então, eu levo lá para vocês uma homologação, por exemplo, dos alimentos, da guarda, da fixação de visitas, tá tudo certo. Você pode fazer a partilha dos bens e me divorciar também, não é? Perfeito. Então, gente, depois da pandemia, isso é um dado importante. Nunca se tiveram tantos divórcios, não só no Brasil, mas no mundo, tá, gente? Aqui é uma escala global mesmo, na história. Por quê? As pessoas se confinaram dentro das suas próprias casas, com filho, com marido, com esposa, os problemas vieram à tona, não tiveram acesso aos seus amigos, e os divórcios aumentaram, assim, absurdamente, tá? E os cartórios tiveram um papel importantíssimo nisso, porque eles desafogam o judiciário. Sim. Eles desafogam o judiciário. Um divórcio no judiciário, gente, pode demorar anos, tá? Então você vai manter o vínculo com a pessoa que você não quer muitas vezes, às vezes até as agressões, infelizmente também, a violência doméstica aumentou também consideravelmente, tá? Violência doméstica aumentou absurdamente. Todo tipo de violência, né, aumentou, principalmente com as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, crianças, idosos e as mulheres. Muito, muito. Infelizmente aumentou consideravelmente. Então, os cartórios, qual que é o papel deles? Você pode realizar o seu divórcio. Eu já fiz divórcio em um dia. Tá? Um dia útil. No cartório, rapidamente. Eu fiz lá com vocês o último. Eu mandei os documentos de manhã à tarde, a gente tava Então, é muito assinando. rápido. A gente consegue divorciar vocês rapidinho, tá? Se vocês quiserem. Antes, o Código Civil de 1916, que é o anterior que tá de hoje, ele tinha um processo de... Antes tinha que se separar, ficar um ano, Isso. pensando numa possibilidade de reconciliação. 2 anos. 2 anos, doutora. Ainda bem me corrigiu. Olha isso, 2 anos 2 anos pra você se o Estado... desvincular da pessoa, gente. Então, assim, antes era assim. Hoje, tá tudo... É Bauman, né? Hoje tá tudo mais volátil. Hoje é modernidade líquida. Então, hoje as relações estão mais voláteis. Mas você não concorda? Porque o Estado tem coisas mais importantes pra se preocupar do que a vida Eu, privada da gente, particularmente, né? concordo absurdamente. Eu concordo. O Estado vai falar, não, você vai ficar casado mais 2 anos com essa pessoa, sim. Então, exatamente, a autonomia privada fica ferida aí. Porque quem decide da sua própria vida é você, Claro. tá? Quem decide da sua vida é você. Então, ou seja, E você pode fazer o divórcio e não fazer a partilha de bens, né? exato. Então você pode. Quais são primeiro os requisitos para você fazer o divórcio no cartório? Primeiro, as partes têm que estar de acordo. Sim. Assessoradas por um advogado. Precisa de Mesmo que não participação de- tiver de acordo com a partilha, mas com o divórcio, beleza. Exato, tem que estar de acordo com o divórcio, tá? Eu quero me divorciar.
Isso, que acontece muito, viu, Vinícius? Você sabe, né? Ah, sim. A gente fala, não, mas não, eu não concordo com isso. Tudo bem, mas tem coisas que a gente concorda que a gente pode ir lá no cartório resolver isso. Porque você diminui os problemas. Então você a pauta problemática já fica Exatamente. pequenininha. Porque você quebra o vínculo de fato com a pessoa. Sim. Você quebra o vínculo, não vai ser mais não vão ser mais casados, né, de fato. Segundo ponto, precisa de um auxílio de um advogado. Precisa necessariamente de um advogado. Ah, mas não tem filhos, não tem bens. Mesmo assim, precisa de advogado, tá? O advogado tem que assessorar para garantir os direitos. Sim. Terceiro ponto, não podem haver filhos menores envolvidos, ou seja, menores de 18 anos. Ah, mas meu filho tem 17, tá bom. Você pode emancipar ele no próprio cartório e fazer o divórcio, tá? É uma das saídas. Ou, se ele for menor de idade absolutamente capaz, ou seja, menor de 16 anos, você pode resolver as questões da guarda judicialmente, Alimentos, guarda, né? sustento, educação, tudo judicialmente, e fazer o divórcio pela via extrajudicial, É isso que eu faço. tá? Eu também recomendo porque é mais rápido, é mais celery, tá? E aí você consegue resolver isso, porque o juiz vai fazer diversos despachos, pedindo documentação, até concluir a partilha, você vai manter o vínculo com a pessoa. E muitas vezes as pessoas que querem se divorciar não querem mais olhar pra cara um do outro, tá? Mas aí entra o nosso bom senso, né? E explica que ter paz, às vezes, não é você romper de uma vez, é você esperar e pensar com racionalidade. Porque se você vai com emoção... Exatamente. E fazendo um paralelo ainda, doutora, se você me permitir, união estável, que também a gente faz lá. Eu tô há tanto tempo no cartório, que lá a gente faz a união estável, né? E eu também, a mesma união estável que eu fiz há 4, 5 anos atrás, eu faço a dissolução hoje. De tanto tempo que eu tô no cartório. Sim. Eu faço eu celebro O início, com meio eles, e depois eu fim. fico triste com eles também. Faz a escritura do imóvel. Exatamente. Comprou o imóvel, parabéns. Daqui A 2 anos, que uma pena. Vamos partilhar o imóvel, Você então. acompanha a vida da Você pessoa, vê o papel né? dos cartórios na vida dos cidadãos, né? Mas enfim, na união estável é um pouco mais complexo, porque as pessoas muitas vezes estão em união estável sem saber que estão em união estável. Tá? Isso acontece. E no cartório, muitas vezes as pessoas fazem o seguinte, que eu vejo que tá hoje mais em voga. As pessoas fazem a união estável por escritura pública ou reconhece a firma por convênio. Não, eu só quero pôr no convênio, porque ela vai ser minha dependente, e ele vai ser meu dependente. Estão namorando. Então lá, tipo, maravilha. Acha que tá namorando. Exatamente. Acham que estão namorando, gente. Mas vocês estão morando junto. Já faz um tempinho. Divide Tem conta. foto em rede social. Divide conta. Fala que o amor da minha vida no Instagram Mesmo se é não tem união filho, estável, mesmo gente. se não tem E a filho. união estável hoje, atualmente, equipara seu casamento. Ou seja, tudo que vocês adquirirem é dos dois. Sim. Tá. Por isso que entra aqui, vou fazer um adendo agora, na polêmica do contrato de namoro. Né? Eu não tô falando para fazer contrato de namoro quando você tem uma união estável. Isso daí não pode, porque depois também Exatamente. é mais um problema que você vai ter. Você não quer judicializar e vai acabar judicializando. Vai acabar lá batendo na porta do juiz. É isso que a gente não quer. Quando a gente faz alguma coisa no cartório, é para vocês justamente terem segurança jurídica e não ter que ficar toda hora revendo aquele assunto. Né? Então, quando você tem certeza que você deixou os pingos nos is com aquela pessoa que você não quer casar e você quer namorar, para você namorar tranquila, faz uma escritura de namoro. Como Exato. que funciona aí? Bom, primeiro, de antemão, gente, eu tenho que destacar aqui pra vocês que o contrato de namoro é extremamente controverso, tá? Não assegura os direitos ou não assegura que não configurará a união estável, tá? O que eu já vi na prática é assim, empresários de grande sucesso ou filhos de empresários, jogadores de futebol que estão se relacionando com pessoas muito jovens ou pessoas que, de fato, são um namoro, né? E a distância de idade também é grande, considerável. E aí, eles fazem um contrato de namoro, que é basicamente você submeter o seu namorado a um contrato no cartório, falando, ó, eu não quero constituir família com você. E a outra pessoa firma- também não, né? Exatamente. Tem que Ambas concordar. concordam, assinam diante do cartorário, no caso sou eu. Sim. Ambas assinam o contrato e falam assim, ó, a gente não vai constituir família. A gente só tá aqui pra namorar. Acabou. Eu só tenho uma mera relação afetiva com você. E se você quer dar um presente também, olha, eu quero, por exemplo, eu já tive um caso assim. Eu quero namorar ela, Flávia, mas eu não quero, eu tenho filhos, né, do meu casamento, tenho bens, e eu quero namorar tranquilo, em paz, e eu quero dar um presentinho pra ela. Quero dar um apezinho pra ela.
Uhum. Entendeu? Como que eu faço? Eu acho que o contrato de namoro aí tá tudo certo. Você pode dar o presente que você quiser, não vai configurar a união estável, porque realmente não é a união estável. Eu quero dar um presente pro meu namorado. Acabou. Mas façamos uma observação aqui. Sim. Se os requisitos da união estável estiverem presentes, É. mesmo na vigência do contrato de namoro, Aí anula. esquece. Por isso que eu porque falei, não adianta. Não adianta você querer fazer o contrato de namoro e os requisitos quais são, gente? Eu vou deixar para esclarecer aqui da união estável. A convivência pública, ou seja, todo mundo tem que saber. Contínua, ou seja, um tempo considerável, tá? Duradoura, ok? Mais uma vez, um tempo considerável ininterrupto, vocês não podem ficar terminando, voltando, terminando, voltando. E o objetivo de construção de família. Qual que é o objetivo? Como falei, como se prova? Mensagens de WhatsApp, você é o amor da minha vida, eu vou construir minha vida ao seu lado, eu quero você no resto da minha vida, eu vou morrer do seu lado. Fotos nas festas Fotos, da redes família. sociais. Então, assim, se esses requisitos estiverem presentes, mesmo com o contrato de namoro, a união estável existe, tá? A união estável existe, ela é uma questão de fato, mesmo não feita em cartório, mesmo não feita com advogado. E aí a pessoa pode fazer uma escritura, e é comum que seja feito, de reconhecimento e dissolução de união estável, ou até reconhecer a união estável pós-mortem, que chama. Ou depois da pessoa morrer. Com evidências, ela leva para o juiz fala, realmente, não tem como negar que havia uma união estável entre essas pessoas. Ou seja, os direitos e o patrimônio dessa pessoa que faleceu será comunicado ao companheiro. Sim. Então, tem que ter muita atenção. Isso. E eu posso fazer também assim, por exemplo, eu atendi um casal que fez o contrato de namoro, eu assessorei, com a assessoria do cartório, do Vinícius, e aí depois de um ano eles resolveram se casar ou constituir uma união estável. Plenamente possível também. Tranquilamente. É comum que seja feito É comum. um contrato de namoro. Particularmente falando, quem faz contrato de namoro geralmente não tem um relacionamento duradouro. Eu já vejo isso de fato já. Você acha? Olha, os Eu que eu tenho uma fiz... visão diferente, os que eu que eu acho que fiz- fica mais próximo ainda, porque você coloca ali as suas condições e a outra pessoa também coloca as suas condições. E aquilo acaba... É que nem casal que não fala de dinheiro. Isso é um problemão. Os casamentos acabam muito por causa disso. Uhum. Porque não fala de dinheiro, aí nunca falou, nunca sentou, tem esse problema de falar de dinheiro. Então, quando você começa a falar desses assuntos no relacionamento, eu tô falando isso porque eu sou bem mais velha que você, né? As experiências que eu tive, e você também tem uma experiência lá diária dos fatos ali que acontecem. Mas eu tenho essa percepção que eles ficam mais unidos. Então, o que eu percebo lá é que quem faz contrato de namoro, de fato, não quer ter vínculo. Ele não quer ter vínculo, ela só quer, tipo, namorar e acabou, tá lá uma peguete, os que eu já fiz. Fiz uns 8 até hoje só, não fiz muitos. Aí, assim, um só que eu fiz a conversão pra união estável, aí eu fiz a união estável, e nada impede também que você converta a união estável no casamento. Sim. Qual que é a diferença da união estável e casamento hoje? Basicamente, a formalidade e a solenidade de casar. E, óbvio, a alteração do estado civil. Você faz a união estável... E o herdeiro necessário. Então, o herdeiro necessário... Isso aí é uma polêmica é uma grande. polêmica. Você é contra ou a favor Então, do companheiro ser herdeiro necessário? particularmente falando, seja companheiro ou cônjuge, eu sou contra que seja herdeiro necessário. Eu também sou. Sou contra, tá? Inclusive, Eu dá acho pra fazer na união estável colocar essa cláusula, né? É. Embora seja controverso. É muito controverso também. É muito controverso por quê? Porque contraria dispositivo legal diretamente. Eu fiz uma semana passada. Contraria... A pessoa colocou, mas aí coloca as ressalvas. O que né? acontece, Flávia? Existe uma discussão doutrinária e até jurisprudencial acerca da possibilidade da renúncia de herança de pessoa viva no caso de união estável ou num casamento quando você faz o pacto antinupcial. É possível fazer? É possível fazer. Eu, particularmente, não gosto de fazer porque você acaba judicializando a questão. Qual que é o objetivo dos cartórios? Desburocratizar, trazer segurança jurídica. Sim. As pessoas expressam sua vontade, Não, mas eu não quero que seja meu herdeiro, eu tô abrindo mão já. Mas a lei não diz assim. Em contrapartida, o novo Código Civil tem um projeto de lei Isso. que eles já estão dispondo, gente. Tá? Você acha que vai passar essa parte? Eu acho que vai. Eu acho que é uma questão assim que tá sendo questionada faz muito tempo já. E as pessoas, a população no geral, acha estranho isso. Eu fiz uma enquete com a minha família sobre isso.
Então. Aí eu fiz lá umas perguntas, falei, o que vocês acham? Vocês acham justo? Eu dei o meu exemplo, né? Que eu sou o exemplo vivo disso. Eu casei, separei, tenho meus bens do primeiro casamento, casei de novo. E o meu marido é a mesma coisa. Ele casou, separou, tem os bens do primeiro casamento e quer casar de novo. E aí ele tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos. Tudo igual. Tudo igualzinho. Aí eu fiz a união estável. Eu e ele renunciamos ao direito da comunicação aí, da herança. Sim. Né? A gente só vai partilhar o que a gente construir juntos a partir do nosso casamento ou da nossa união estável. E também abrimos mão do direito real de habitação com relação a esses bens anteriores, né? E foi super tranquilo, tal, né? É uma possibilidade e uma ideia muito boa de você ter paz ali, né? E também proporcionar paz e tranquilidade, se acontecer o pior, né? Os seus filhos não vão ter nenhum tipo Não vão ficar desamparados. Eu acho que esse você tocou no assunto principal, que ao meu ver, por isso eu sou a favor, só pra concluir aqui o raciocínio, é por isso que eu sou a favor da exclusão do herdeiro, do cônjuge ou companheiro como herdeiro necessário. Porque muitas vezes você tá no segundo ou terceiro casamento, que já é comum hoje, já é comum em razão da volatilidade, e você não quer que essa pessoa nova tenha acesso a esses patrimônios que você adquiriu quando solteiro ou quando casado com outra pessoa, e sabe que aquele patrimônio você quer que seja destinado aos seus filhos. Então não é justo, mais uma vez, o Estado impor. Ele tá impondo, tá? Porque aqui é uma imposição legal, que esse patrimônio que é seu, você adquiriu antes do casamento, vá para o cônjuge. Porque as pessoas misturam muito, né, Vinícius? Quando você separa de quando você morre. Quando você separa, tudo bem. Não tem herança, não tem nada, cada um fica com o que é seu, se for parcial de bens, ou se for separação de bens. Universal de bens, não, né? Mas a separação, no caso aí, seria uma parcial de bens ou uma separação total de bens. Agora, quando a pessoa falece, o seu cônjuge novo, né? O casamento atual, ele vai ser necessariamente seu herdeiro, ele não vai ser meeiro, ele não vai ser dono ali do que vocês construíram juntos, mas ele vai ser herdeiro junto com seus filhos. Exatamente. Concorrendo com seus filhos. E aí eu fiz essa enquete, foi muito interessante. Aí as pessoas entenderam por que eu concordo com alteração aí no Código Civil, que tá tendo uma brigaiada. Nossa, as viúvas estão revoltadíssimas, porque, né? Mas aí é questão de também, é um assunto para um outro podcast. Exato, se a gente falar aqui, que a gente pode fazer, se você já está convidado. Nossa, né? Muito obrigado, o cara do cartório, a gente vai chamar o cara do cartório aqui de novo, porque eu gostei muito hoje do nosso podcast. Para finalizar, eu quero que você toque num assunto, né? Que é a usucapião. A usucapião, o que a gente pode fazer? Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tá separada há 30 anos. Tem 2 imóveis, ela e o marido. E ele sumiu, ele já tem a usucapião familiar aí, ó. Delícia. 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 Que ótimo que ele sumiu. Que ótimo. Aí, boas bênçãos. Aí, o que acontece? Ele nunca prestou nenhum tipo de auxílio, totalmente ausente e tal. E o que ela pode fazer? Porque ele pode muito bem agora, depois de 30 anos, entrar com um pedido de partilha de bens se ela não fizer alguma coisa, né? E a partir de 15 anos, essa eu acho que não é nem a familiar, porque vai ter que ser a extraordinária. A extraordinária. Ela pode ir lá no cartório e fazer o quê? Exato, vamos lá, gente. Então, primeiro a gente tem que contextualizar aqui. O meu papel na usucapião, hoje é possível, de antemão, fazer a usucapião e a adjudicação compulsória pela via extrajudicial, ou seja, fora do fórum. Vamos explicar um pouquinho também, para quem não sabe, o que é a usucapião, bem assim. Eu tenho a posse de um imóvel, né, Vinícius? E a usucapião, quando você consegue, você vai ter a propriedade também. Exato. Além da posse, você formaliza aí a escritura, você consegue ter uma certidão de registro no seu nome, registrando que você é o dono mesmo. Complementando a doutora, a usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade. O que é isso? Você originalmente, ou seja, sem escritura necessariamente, ou sem outros requisitos que uma compra e venda, um contrato, consegue adquirir a propriedade imobiliária, ou seja, a propriedade de um imóvel,
só com o mero exercício da posse, tá? E aí, existem vários tipos. O curso que eu fiz, acho que existem mais de 30 tipos de uso capião. Mas já existem alguns mais comuns, que acho que se resumem em 5, mais ou menos, tá? E aí, como que funciona? Você, em determinado tipo de posse e tempo de posse, principalmente o tempo de posse, vai determinar se você pode fazer uso capião ou não, tá? Mas qual que é o problema? Qual que é o problema da uso capião? 95% dos casos da uso capião precisam ser judicializadas, tá? Isso aqui precisa ser esclarecido. No curso que eu fiz um curso de 12 horas, um pós-doutor, esqueci o nome dele, mas assim, foi muito esclarecedor. Era de uso capião extrajudicial e judicial. 95% dos casos, ele explicou que precisam ser judicializados. Por quê? A uso capião, a posse é conturbada, não tem todos os documentos necessários, então precisa constituir um advogado para fazer no fórum. Aí o juiz vai tomar uma série de providências para ver se de fato a sua posse é ininterrupta, mansa, pacífica e assim por diante. Os requisitos têm que ser preenchidos, né? Mas no cartório, qual o tipo de uso capião que eu posso fazer lá no cartório? Você pode fazer qualquer tipo de uso capião. No cartório, você vai precisar necessariamente também de um advogado que vai te auxiliar, tá? Para fazer o uso capião. Ele vai ver, ele que precisa saber qual tipo de uso capião que ele vai arguir, se as modalidades e os requisitos do uso capião estão preenchidas, tá? E ele precisa dar entrada da uso capião no cartório de registro de imóveis, tá? Só que um dos requisitos da uso capião é a ata notarial. O que é a ata notarial? É lá no seu cartório de notas. A ata notarial, gente, basicamente é um instrumento público onde o escrevente faz uma constatação de um fato. Ou seja, o cartorário vai em qualquer lugar que for e constata um fato. Vamos supor, fulano de tal bateu, por exemplo, você dá um tapa na cara do seu marido na minha frente. Eu tava lá, eu constatei o fato, eu vou falar, Flávia bateu no marido na minha frente. Eu vou falar. É a mesma coisa da posse. Eu vou falar assim pra mim, Vinícius, a doutora Flávia vai falar, tem um uso capião. A cliente está 30 anos lá no imóvel. Vamos narrar a situação da sua cliente, doutora, por exemplo. Sim. Como que eu faria essa ata? Tá, doutora, qual Ela tem metade já do imóvel, a outra metade não, então, né? nesse caso, vamos trabalhar caso prático para ficar bem claro. Sim. Vamos lá. Doutora Flávia vai dar uma entrada de uso capião, nesse caso. Uso capião familiar. Por que a familiar? Existe a possibilidade, no caso de abandono do lar conjugal, ou seja, quando o marido vai embora, a mulher vai embora, deixa lá a família em casa e nunca mais volta, dá uso capião familiar. Em prazo de 2 anos, Sim. 2 anos consumou a posse, você pode arguir a uso capião e adquirir a propriedade de todo o imóvel, tá? Em razão do abandono conjugal. Aí você vai lá no cartório e pede pra você fazer a ata Aí você notarial. vai lá e fala assim, Vinícius, eu tenho tal caso pra constatar. Como que eu faria essa ata? Eu iria lá na casa, veria a matrícula do imóvel, veria, de fato, certidão de casamento. Eram casados, na matrícula, os dois eram proprietários. Pego os vizinhos, conhece ela desde quando? Conhece ela desde 1900 e bolinha. Você faz isso? Eu faço isso, o cartório faz isso. Você pode constatar isso eu aí, constato tá tudo vendo, isso. gente? Então, vocês sabiam disso? Então, quem faz isso, qual o papel do notário para fingir ata notarial e dar uso capião? Constatar os fatos, que o juiz pediria para um oficial de justiça fazer. Então eu vou lá e constato com os vizinhos. Quanto tempo? 30 anos. Quando que foi embora? 15 anos. Pô, já foi embora 15 anos? Tá bom, como que é seu nome? Tal, anoto. No outro vizinho, os filhos, vamos falar com os filhos agora. Pego a declaração dos filhos. Documentos, vamos lá, cadê comprovante de pagamento? A luz, a água, tá 10 anos só no nome dela, não tá no nome dele. Ação de alimentos, execução de alimentos, a gente pega todos os fatos que são possíveis de ser narrados e constatados publicamente, consta na ata, você, doutora, com a ata notarial e os outros documentos, vai ao registro de imóveis e dá entrada no pedido de uso capião extrajudicial. E eles fazem o registro no nome da minha cliente. Eles fazem o nome da sua cliente. 100% do imóvel no nome dela. 100% no nome dela, entendeu? Então, essa é uma das modalidades. O papel... Essa minha cliente, por exemplo, daria perfeitamente pra gente fazer isso. Daria perfeitamente pra gente fazer, tá? Daria pra gente fazer. Só que qual que é o problema? Qual que é o problema que envolve aí? Muitos imóveis que são objetos de uso capião, principalmente aqui na comarca de São Bernardo do Campo, são irregulares. Então, estão em área de manancial. Eles estão em áreas públicas que não são passíveis de uso capião. As modalidades da uso capião não estão preenchidas. Por exemplo, a posse foi interrompida diversas vezes. Sim. Aí a gente tá falando aqui de imóveis regulares. Aí é outro assunto. Então, você pode regularizar o seu imóvel, sim. Não, às vezes não é difícil. Tem advogado especialista nisso, eu não tenho essa especialidade, mas eu tenho na minha equipe advogados que fazem essa regularização. Aí depois da regularização, a gente faz esse passo. São passos, né? Exato, são passos. Então, para você fazer uso capião pela via extrajudicial, a gente só concluindo aqui o raciocínio, leiam atentamente o provimento 65 de 2017, tá? Que é o que rege a uso capião extrajudicial. E aí, se atentem ao provimento e vejam se os requisitos dali estão presentes no seu caso.
Porque eu vejo o seguinte, doutora. Muitos advogados, eles querem sair do fórum de qualquer forma, procuram um cartório, pagam a ata não é barata, tá? É uma estrutura com valor, não é barata, e não conseguem fazer a uso do capião pela via extrajudicial. Como eu falei, repito novamente, 95% dos casos, a uso do capião precisa ser judicial. Precisa. A gente tem que analisar caso a caso. Exato. Né? Não adianta perder tempo, fazer seu cliente gastar dinheiro. Exato. E você ter alguma dúvida que aquilo vai realmente. Tem que Perfeito. ser. Você tem que fazer o trabalho do escrivão Exato. antes. Exatamente. Né? Você colhe todos os depoimentos, faz todas as perguntas, chega lá com tudo mastigadinho no cartório. Exatamente. Perfeito, doutora. Bom, a gente vai ter que finalizar. Eu tinha muito mais coisa para contar para vocês, o Vinícius também, mas a gente precisa finalizar porque a gente precisa de assunto para os próximos podcasts, porque o cara do cartório vai voltar. Eu tenho certeza que a gente tem muito mais assunto para falar. Muito legal. O meu intuito aqui, o nosso intuito aqui é ajudar vocês, os advogados, a população em geral. Então, o nosso intuito aqui é sempre de ajudar. Eu acho que é muito legal e eu tenho certeza que vocês também vão gostar. E passa adiante, fala um pouco aí do seu novo perfil, cara do cartório. O que você vai falar lá, Vinícius? Então, conta pra gente. O que acontece? Eu demorei um pouquinho pra aceitar essa questão de rede social. Eu sempre tive muito preconceito, particularmente falando. A gente vê muito conteúdo vazio na rede social. Mas hoje, como a gente estava até falando com a doutora Flávia antes, é inevitável estar posicionado no digital. Hoje é inevitável. Você precisa estar posicionado. Então, eu resolvi falar, beleza. Me convenceram. Falou, cara, já que você não gosta, mas tenta fazer uma coisa boa. Tenta dar o primeiro passo. Então, você pode lecionar. Então, porque você não quer ser professor? Foi o que me falaram. Falou, você não quer ser professor? Então dá aula online. Exatamente. Vai lá, basicamente. Então, basicamente o que eu fiz, primeiro passo. Criei a página O Cara do Cartório. Por que esse nome? Eu quero deixar uma forma um pouco mais descontraída para trazer as ideias e dicas de cartórios, em especial. O nosso assunto é tão burocrático. É muito burocrático. Se a gente não dá uma aliviada, uma flexibilizada... Não, e tem muita coisa pra falar. A gente hoje aqui pincelou, gente. A gente poderia fazer uma live aqui, um podcast de cada assunto, com certeza. Não, daria pra gente alugar aqui a Top Produções o dia inteiro. Tranquilamente. A gente saía pra almoçar, voltava e continuava. Então, meu objetivo, gente, basicamente, em resumo, eu fiz essa página, vou começar a produzir conteúdo lá, tranquilo, de no máximo 60 segundos, para as pessoas, em especial advogados, consumirem esse tipo de conteúdo, conseguirem trabalhar nessa área da advocacia, que é a advocacia extrajudicial, ou seja, sair do fórum, sair dos abusos de juiz, da morosidade do judiciário, vir aqui pro cartório, trabalhar em conjunto comigo, meu WhatsApp tá lá em acesso direto com a página, pode seguir. E eu preparei, tô terminando de escrever 2 livros. O primeiro que vai sair é o Guia Prático do Inventário Extrajudicial, que dos 10 anos, gente, eu quase tenho de cartório, tô trazendo tudo que eu sei, tudo que eu aprendi nesse longo tempo, para qualquer advogado, seja da área civil ou de família e sucessões, ou não, conseguirem fazer inventários no cartório, tá? Se você quiser, a gente pode fazer um podcast só com os assuntos que você aborda no seu livro. Maravilha, doutora. Vai ser um prazer também. Então, vai ter um livro de guia prático do inventário extrajudicial e o outro é um guia prático do divórcio extrajudicial, que envolverá também dissoluções de união estável, tá? Então, assim, eu vou comercializar esses livros lá na minha página, tá bom? E qualquer pessoa tá super convidada a acessar. Vou sortear também no começo, quando eu lançar. Só preciso registrar na Biblioteca Nacional para assegurar os direitos de propriedade intelectual, mas assim, eu tenho quase certeza que eu vou possibilitar com esses livros que muitos advogados, seja da área trabalhista, tributária, ou até do ramo do direito de família, aprimorem seus conhecimentos e consigam ter renda extra ou até viver da advocacia extrajudicial. Exatamente, é esse o intuito, porque, gente, não tem coisa melhor do que você ter técnicos, né, como você, nos auxiliando, nos ajudando, e a gente também. Com certeza, é uma recíproca total, doutora. A gente aprende com vocês, porque como você falou, sem um advogado atuando lá, perseverando, não são construídas novas doutrinas, não são construídos novos entendimentos. A gente não aprimora. O que não existe, a gente cria. Exatamente. Gente, tchau. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês. Obrigada, Vinícius. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a Maria Eduarda, que proporcionou esse encontro nosso também. Ela deu a ideia, você topou e a gente tá aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.